Te pergunto, você vibra com os atletas em período de Olimpíadas, por exemplo? Acompanha as competições, manda boas vibrações, acompanha a trajetória deles? Muitas vezes descobrimos o atleta só quando ele está lá, no auge da carreira, em uma grande competição. Mas imagine quantas histórias cada atleta tem. O catarinense Eduardo Fischer fez história na natação mundial, com participações em Olimpíadas mundiais e inúmeros recordes nas piscinas. Além de se tornar um dos principais nomes do esporte no país, Eduardo Fischer é advogado e agora escritor também. E ele está aqui no Ver Mais para falar mais do lançamento da autobiografia dele. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado. Um prazer e uma honra estar aqui presente com você para falar um pouquinho desse meu novo projeto. Direto de Joinville, porque vai ter lançamento do teu trabalho da autobiografia aqui em Blumenau, né? Vai ter. O lançamento está marcado para amanhã, dia 20 de janeiro, às 19 horas, no Norte Shopping. Então, se você que não está sabendo, está em casa aí assistindo o programa da Vanessa, aparece lá, vai ter um bate-papo bacana, a gente vai conversar um pouco sobre algumas histórias do livro, depois eu vou estar autografando e também o livro está à disposição para fazer a venda lá. Agora, Eduardo, conta mais pra gente, como que começou a tua trajetória na natação? Então, eu comecei muito cedo, como quase toda criança dos anos 80 e 90, por indicação médica. Eu tinha uma dificuldade respiratória, algo que podia ser uma bronquite, e também por um grande receio que meu pai tinha, que eu fosse na praia ou em alguma casa de algum coleguinha que tinha piscina em casa e pudesse acontecer um acidente. Então, desde muito cedo, lá com meus 6, 7 anos, meu pai resolveu me colocar na escolinha do Joinville Tênis Clube, lá em Joinville, para eu aprender realmente não a nadar como competição, mas para questão de sobrevivência mesmo, né? E acabei tendo, assim, uma afinidade muito grande com o esporte, e eu chegava no clube à 1 da tarde para fazer a minha aulinha à 1h30, e eu só saía do clube às 8 horas da noite. Então eu passava a tarde inteira no clube e fui tomando gosto. O meu irmão, quando eu tinha por volta de 11 anos, o meu irmão que já tinha 14, que ele é 3 anos mais velho, já era um dos melhores do estado e era o 5º melhor do Brasil na categoria dele. Então ele foi também uma inspiração para eu progredir no esporte. Aí você começou criança, adolescente, já se viu nas primeiras competições. E quando que você sentiu, é isso mesmo, eu quero seguir carreira no esporte, ser um atleta olímpico? Foi assim, foi gradativo, mas acho que a grande virada de chave foi quando eu finalmente fui campeão brasileiro da minha categoria, em Porto Alegre. Em 97 eu tinha 17 anos. E eu me sagrei campeão brasileiro do 100 metros peito com 17 anos, e dali pra frente eu percebi assim, olha, eu acho que eu tenho talento para esse negócio, e eu gostei dessa sensação de ser um campeão brasileiro. De vencer, Isso, ainda que fosse só da minha idade, eu me sentia realmente um dos melhores da natação do país, nessa faixa etária. E dali realmente houve uma guinada grande na minha carreira de atleta, onde eu passei a levar tudo de forma mais séria, com mais disciplina, me concentrando mais, me dedicando mais, e dali para frente foi uma evolução natural. A gente está acompanhando aí algumas imagens do acervo do Eduardo Fischer, das competições, da época das medalhas e tudo mais. Quando que você parou a tua atividade nas piscinas? Eu profissionalmente, no âmbito nacional e internacional, foi em 2011. Estava com 31 anos e eu encerrei a carreira em 2011. Mas eu ainda continuei nadando jogos abertos, até 2017. Até 2017 eu ainda nadei jogos abertos. Depois, realmente, eu ainda nadei umas competições master, que são aquelas, né, para quem tem mais de 40 anos. E atualmente eu continuo indo todo dia para a piscina nadar, faço meu treino, claro, uma intensidade, um volume muito menor, mas para manter a qualidade de vida. Ah, certamente. Agora, Eduardo, você participou de 2 Olimpíadas, né? Conta como foi essa experiência, certamente está em detalhes no teu livro, né? Tá, sem dúvida. É um orgulho muito grande. E quando a gente é jovem e a gente está inserido no meio, lá disputando as Olimpíadas, a gente às vezes não tem a noção e a dimensão do que é representar o país nos Jogos Olímpicos. E até tem uma passagem que eu conto no livro, quando eu estava caminhando para a piscina olímpica de Sydney em 2000, ao lado do Gustavo Borges, que era a minha grande referência, meu grande ídolo. O Gustavo olhou para mim e falou assim, Fischer, tu não sabe nem muito bem o que tu está fazendo aqui, né? E no primeiro momento eu fiquei até chateado com aquele comentário, porque eu achei que era meio que algo pejorativo. Mas depois, passando o tempo e entendendo aquela fala, quando eu fui para Atenas em 2004, eu entendi o que o Gustavo falou. Que a gente às vezes é muito jovem e está tão focado no resultado que não entende a dimensão dos Jogos Olímpicos. Não consegue enxergar, porque é muito grandioso estar lá, né? É isso mesmo. E agora, com 40 e quase 44 anos, escrevendo o livro, eu olho para trás e eu consigo entender
a importância dos Jogos Olímpicos no mundo inteiro. É uma competição realmente que ela faz o mundo parar para assistir aqueles grandes atletas competirem. Agora, Eduardo, eu vou pedir para você me entregar Claro. aqui o livro, que a gente vai folhear um pouquinho e mostrar com detalhes para quem está acompanhando a nossa entrevista. É um livro e tanto. Eu estou vendo aqui mais de 600 páginas, é isso? 635. 635 páginas. Tem alguns registros fotográficos, o pessoal está podendo ver aí em casa. Quando você começou a escrever as narrativas? Quando terminou? Como foi o teu processo de escritor? Então, eu comecei em 2015, quando a Roberta, minha esposa, estava grávida do Pedro, meu filho, porque quando o Pedro nascer, ele já não vai conhecer mais o pai dele como um atleta. E aí eu comecei a escrever, de forma despretensiosa, alguns detalhes da minha relação com o meu pai, o vovô Décio, no caso do Pedro, né? Como é que ele me levou para a natação, o que me estimulou a ser um atleta e como é que eu cheguei nas Olimpíadas. E aí, algumas madrugadas adentro, eu comecei a digitar no computador. Quando eu percebi, eu tinha 100, 200, 300, 1000 páginas de Word escritas. E aí minha esposa falou assim, mas por que tu não coloca isso num livro? Aí conversei com o Plínio, que é o colaborador que está na capa, é um jornalista da época que eu competia, do Lance. E que te acompanhava me já. acompanhava. E eu liguei para ele, falei, Plínio, me ajuda a deixar uma redação mais coesa, você que é um jornalista. E aí ele me ajudou bastante, ele modificou alguns trechos. E acabou nascendo aí, então, em 2023, essa obra. Aqui também tem coisas que talvez nem foram contadas na sua carreira pelas notícias divulgadas no período, né? O que tem vida pessoal, tem a tua relação também com a tua esposa naquele período? Imagino que a gente abre mão de muita coisa para ser um atleta assim de alta performance. Sem dúvida, Vanessa. A gente abre mão de várias coisas, inclusive aquelas que são naturais para um jovem adolescente, né? A gente se priva, às vezes, de fazer algumas festas, às vezes de namorar, passa muito tempo viajando, mas não é o foco do livro, mas até algumas questões um pouco mais polêmicas com as políticas esportivas do Brasil, os embates que eu tive com o presidente da Confederação Brasileira na época, por uma questão financeira. Como eu disse, não é o foco do livro, mas fez parte da minha história. Então eu conto essas questões que são um pouco desagradáveis, mas que eu olho para trás com orgulho, porque todas as decisões que eu tomei lá atrás, nesse campo político, esportivo, digamos assim, eu acho que eu faria igual, não tenho arrependimentos das minhas decisões. Agora, Eduardo, você também chegou a representar Blumenau, né? Em algumas ocasiões, como foi? Foi, exatamente, 2 anos. Agora eu não consigo me lembrar exatamente se foi 2005, acho que foi 2004, 2005. Mas era JASC? Era JASC, então a Prefeitura de Joinville por algum motivo não ia levar a equipe completa, não tinha verba para isso, e a Prefeitura de Blumenau naquela época então me adotou. E teve 2 anos que eu, 2007 talvez, me perdão, eu tenho que ler o livro de novo. Para lembrar, mas são muitos detalhes que vão ser contados, estão sendo contados nessa autobiografia. Faz um último convite para que o pessoal de casa possa te prestigiar, possa estar lá, pegar um autógrafo e levar o livro amanhã aqui em Blumenau. Legal, então você aqui de Blumenau e região, amanhã no Norte Shopping, dia 20 de janeiro, às 19 horas, em frente à Livrarias Catarinense, espero vocês lá. E esse exemplar, Vanessa, eu trouxe de presente para você. Muito obrigada, muito obrigada. Vai ser uma leitura e tanto, Eduardo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então, amanhã, 7 horas da noite, Norte Shopping, o Eduardo vai estar vendendo o livro, né? Vai estar à venda o livro. Vai estar à venda, e isso. também autografando esse livro e conversando com o pessoal, principalmente aí, atenção, esportistas, quem tem o sonho de seguir essa carreira, que bacana vai ser poder trocar essas experiências, né? Muito legal. Eduardo, obrigada pela presença aqui no Imagina. Ver Mais, seja bem-vindo e acolhido por Blumenau, né? E aí tá aqui a autobiografia, então, de Eduardo Fischer, lançada aqui na nossa cidade amanhã.